De ida, ela vai fazer um trabalho missionário na China e os CDs dela estão lá fora. Se você quiser abençoar a vida dela e ser abençoado, você pode comprar os CDs ali. Aqui é o pão lá dos Ser Homens, né? Você pode comprar e vai estar se alimentando e também abençoando o nosso projeto de restauração e de recuperação de homens. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 11. Se você encontrou o capítulo 11 de Provérbios, pode ficar em pé, vamos ler apenas um verso nesse capítulo 11. Lembrando que hoje o culto também é um culto especial de celebração da ceia. E para celebrarmos a ceia, a orientação que recebemos da palavra de Deus é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Examine-se o homem a si mesmo. É sempre uma boa oportunidade que temos de fazer uma reflexão séria acerca da nossa vida quando vamos participar de um culto memorial da Ceia do Senhor. Eu gostaria de começar, antes de ler o texto, lhe fazendo uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você é bondoso ou você é cruel para você mesmo? O que é que você acha? A pergunta é: você é bondoso ou cruel em relação a si mesmo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é bondoso ou cruel em relação a si mesmo? Pergunta aí, vamos ver o que é que ele acha. Pergunta esquisita. Se eu sou bondoso ou cruel em relação a mim mesmo? Então vamos ver, para lhe ajudar a responder. Verso 17 do capítulo 11 de Provérbios. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Em outras versões diz: o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. E aí? É bondoso ou cruel? Vamos orar? Pai de amor, mais uma vez, agradecemos a Tua presença conosco e entre nós. Agradecemos o privilégio de podermos prestar-te culto e adoração. Agora fala de maneira especial aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Ora, se essa é uma oportunidade, um apelo, ao celebrarmos a ceia, que devemos fazer um autoexame, uma autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo, eu creio que essa é uma oportunidade para que pensemos acerca da nossa realidade. Eu sou bondoso em relação a mim mesmo, ou eu sou cruel comigo mesmo? Parou para refletir sobre isso? Mas isso é muito sério. Isso requer um autoexame, uma autoanálise, uma autoavaliação, uma autoacariação. Quem é cruel para si mesmo? Eu creio
que nós estamos vivendo uma época em que grande parte, talvez a maioria das pessoas, são cruéis consigo mesmas. Basta ver o número crescente de pessoas que estão sendo dependentes de drogas. E eu não estou falando apenas das drogas ilícitas, eu estou falando também das drogas medicinais, quando usadas de forma errada. Cruel, faz mal a si mesmos. Quantas pessoas estão jogando fora a dignidade? Quantas pessoas estão jogando fora a honra? Quantas pessoas, ao invés de casarem virgem, já casam desvirginadas? Jogaram fora a honra antes da hora. Aliás, antes da hora não. Porque quando casa não jogou fora. Quantas pessoas estão jogando fora a sua juventude e a sua adolescência? Quantos estão jogando fora os princípios morais e a ética cristã? E ao fazerem isso, estão sendo cruéis consigo mesmas. Essa é a verdade. Eu fiquei pensando nas piores coisas, porque ser cruel para consigo mesmo é um negócio terrível. E o que é que caracteriza uma pessoa cruel para consigo mesmo? E eu fiquei pensando, qual é o pior desprezo? O pior desprezo é desprezar você mesmo. Esse é o pior desprezo. Quando você despreza os seus sonhos, os seus ideais, as suas metas. Esse é o pior desespero. E a pior agressão? A pior agressão é a que você pratica contra você mesmo. Essa é a pior agressão. A automutilação. O que hoje está mais comum do que se pode imaginar. Porque normalmente essas pessoas são motivo de vergonha e constrangimento para a própria família. Dificilmente a família sai dizendo, olha, eu tenho um jovem, um adolescente, um adulto na minha casa que se automutila, ele se corta, ele se agride. Normalmente, as pessoas ficam até com vergonha de admitir esse tipo de problema, que é muito mais comum do que se pode pensar. Pessoas que se automutilam. Outras que alimentam uma autopiedade doentia. Para elas, sempre o discurso é o mesmo. Ninguém gosta de mim. Ninguém me entende. Ô vida cruel. Autopiedade. Uma autopiedade que leva a uma baixa estima terrível. Autodestruição. Autodestruição. Você fala, como assim autodestruição? É quando a pessoa faz uso de drogas. Ela está fazendo o quê? Me diz aí. O que ela está fazendo? Autodestruição.
terceiro lugar, a pior desvalorização. A pior desvalorização é não se valorizar, é se banalizar. E nós estamos vivendo uma época assim. Já falei isso aqui. Antigamente, você chamar uma mulher de cachorra era xingamento. Agora, você vai, só as cachorras, aí ela sai se rebolando. É a banalização. Ou não é? Ou não é? Já viram essas danças baianas aí, como é que são? Chamadas baianas? É o que é isso? É a banalização. É a pior tipo de desvalorização. É não se valorizar. Em quarto lugar, o pior conflito. O pior conflito é com você mesmo. Se você não está bem com você, com quem você vai estar bem? Com quem? E olha, tem muita gente com conflito sério. Até a música popular diz isso. Moacir Franco, em uma das suas músicas, ele diz assim, olha, eu não posso parar. Se eu paro, eu penso. E se eu penso, eu choro. Ele retrata essa triste realidade de pessoas que não podem parar. Elas vivem em conflito. Porque sexta-feira é o dia... Brasileiro é bicho bobo. Bota tudo em inglês. Happy hour. Come salsicha com pão e chama hot dog. É bobo demais, não é não? Qual é o problema sexta-feira? Para muita gente. Qual é o drama que muitas mulheres vivem fim de semana? É que as pessoas estão conflitadas. Elas não podem parar. Se param, pensam. Se pensam, choram. Então elas saem do trabalho, elas sabem que terão um longo final de semana e elas não podem parar. O que é que elas fazem? Enchem a cara na sexta-feira para passar o sábado e o domingo dopados. Por causa do alto conflito. A pior insatisfação é não aceitar a si mesmo. Se você não se aceita, nem você se aceita. Quando você olha no espelho, range os dentes para você mesmo. Ah, não sei porque eu sou assim. Não se aceita. O texto diz, o cruel faz mal a si mesmo. A pior perda é quando eu perco o respeito a mim mesmo. Perdi o respeito a mim mesmo. E às vezes eu perco o respeito a mim mesmo, desrespeitando o outro. Quer ver desmontar uma pessoa? Fala com ela tranquilo. Ela começa a gritar e você pergunta assim, vem cá, por que você está gritando? Gritei com você? Experimenta fazer isso na hora que o maridinho estiver nervoso. Ou na hora que a esposinha estiver com DPM. Pergunta. Por que está gritando? Gritei com você? Hein? Porque às vezes a gente pede respeito pela forma como a gente trata os outros. Se um filho seu chega xingando em casa, vem cá, você já me ouviu xingar? Por que você está xingando? Mas se você vive xingando, qual o respeito que você pode impor?
pior perda é perder o respeito por si mesmo. E tem gente que já perdeu o respeito, sabe por quê? Não tem palavra. É mentiroso doente. Trata uma coisa com você aqui na sua frente, virou as costas, diz outra coisa diferente. Pessoa que não merece crédito. Mas não é porque a gente não dá, é porque ela de fato não tem. Ela não zela pelo nome, e aí o nome dela está em tudo de quanto é coisa que não devia estar, está em Serasa, está em tudo mais. Não zela pelo nome da família, não zela pelos seus compromissos e não zela pela família. Isso gera falta de respeito a si mesmo. Porque se eu não respeito a minha família, quem vai respeitar? A pior tragédia é desprezar a si mesmo. Essa é a pior tragédia, quando você despreza a própria vida e quando você despreza a própria honra. O que é que resta? Porque o cruel faz mal a si mesmo. A pior das desistências é desistir de viver com dignidade. Essa é a pior das desistências. Quando você desiste de viver com dignidade. O pior, prezados, não é cair. O pior é desistir de levantar. O pior não é errar. O pior é achar que não tem saída, não tem conserto para o erro. Essa é a pior das desistências. Desistir de viver com dignidade. Mas tem outra coisa séria. O pior e mais desprezível estilo de vida é viver sendo inútil. É viver sendo inútil. Por quê? O cruel faz mal a si mesmo. Quem estabelece se você é útil ou inútil? Quem? Quem? Você mesmo é. É você mesmo. Não é outra pessoa. É você que se torna inútil. Não são os outros que lhe tornam inútil. É você mesmo. E aí eu quero falar sobre a igreja, sobre isso. Crente inútil, crente sem exercitar dons, crente sem exercitar talentos, crente sem envolvimento com ministérios, pior estilo de vida. Porque a pessoa se torna inútil. Não é a igreja que torna alguém útil ou inútil. É você que se torna útil ou inútil à medida em que você deixa de fazer o bem. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. É o pior e desprezível estilo de vida. Tornar-se inútil.
A pior ignorância. A pior ignorância é não se conhecer. Isso não é só na teologia, não. Até na filosofia. A máxima socrática qual é? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a máxima da filosofia. A pior ignorância é não se conhecer. Você tem que responder pelo menos a 3 perguntas. A primeira é: quem sou? Para que existo? E para onde vou? Você sabe responder as 3 perguntas? Quem sou? Quem sou? Você pode responder essa pergunta. Alguns acham que são apenas um símil, ou na linguagem popular, um macaco evoluído. Eu não tenho problema. Se a sua avó é uma macaca, a minha é Eva. Eu não acho que eu sou apenas um animal evoluído. Eu creio que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Quem sou? Quem sou? Tem gente hoje que não sabe nem se é homem ou mulher. Quem sou? Segundo, para que existo? Para quê? Tem gente que só canta aquela música lá, né? De boca aberta esperando a morte chegar. A gente vive assim. Quem sou? Para que existo? E a terceira pergunta é: para onde eu vou? A única dúvida que alguns têm é: pastor, eu não sei se eu vou para o cemitério de Santo Antônio, eu vou para o cemitério da Paz, ou para a cremação. Essa é a dúvida. Para onde é que eu vou? A única certeza que eu tenho é que eu vou. Para onde, rapaz? Você vai. Para onde? Para onde você está indo? A pior irresponsabilidade é não assumir as ações, as palavras, os atos e as suas próprias decisões. Essa é a pior irresponsabilidade. É não assumir o que você diz. É não assumir as suas palavras. É não assumir as consequências dos seus atos. É não assumir as decisões que você toma. Ou não é? Essa é a pior das irresponsabilidades. Quando eu não assumo as ações que eu pratico, quando eu não assumo a palavra que eu dou, quando eu não assumo aquilo que eu pratico, os meus atos, quando eu não assumo as decisões que eu tomo. O cruel faz mal a si mesmo. Você não foi obrigado a prometer. Se prometeu, cumpra. Ou não é? Ou não é assim? Ninguém se tornou membro dessa igreja simplesmente porque nasceu aqui. Você se torna membro dessa igreja de que você assume o compromisso de ser membro. Depois que você diz que aceitou a Jesus, depois que você diz
que quer ser batizado. Então assuma. Então assuma. Por isso que a ceia nos convida, examine-se a si mesmo. Assumir, tenho assumido e o pior destino é o inferno. Ou não é? Esse é o pior destino. O pior destino é o inferno. E quem decide o destino da minha vida eterna, sou eu mesmo. Por isso que ele diz, olha, o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. O pior destino é o inferno. E todo homem que não anda no caminho que leva a Deus, que é Cristo Jesus, para que destino está indo? Quando o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o pior destino. A pergunta é, a inicial, você está sendo bondoso ou cruel para com a sua própria vida? Qual a sua resposta? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Curve a sua cabeça. Aproveite para refletir naquilo que Deus, através da sua palavra, nos diz nessa manhã. Eu quero convidar os irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos elementos. Aqui, tomem os seus lugares à mesa.